Sabe aquela brincadeira de criança, de ficar na frente do espelho e imaginar que existe um outro mundo todo invertido do outro lado? Pois é. E se essa fantasia, na verdade, escondesse uma pista sobre a realidade do nosso cosmos? E se, em algum lugar por aí, existisse um universo inteiro que é o nosso reflexo perfeito? Olha, essa ideia de um universo espelho pode parecer coisa de filme, mas não é. Na verdade, é uma hipótese bem séria que pode ser a chave para a gente finalmente desvendar alguns dos maiores mistérios da física. E para entender o porquê, a gente precisa primeiro encarar um fato um tanto desconfortável. A ciência, hoje, só consegue explicar uns 5% de tudo que existe. Tudo que a gente vê, planetas, estrelas, galáxias, é só a pontinha do iceberg. Os outros 95% são um completo mistério. Um negócio que a gente chama de energia escura e matéria escura, e sobre as quais, sinceramente, a gente não sabe quase nada. Mas acredite, dentro desse mar de coisas que a gente não sabe, tem um mistério que talvez seja ainda mais fundamental. Pelas nossas melhores teorias, o Big Bang deveria ter criado matéria e antimatéria em quantidades iguaizinhas. Só que, bem, olha ao redor. O nosso universo é feito de matéria. Então, fica a pergunta que não quer calar. Para onde foi toda a antimatéria que deveria estar aqui? E é exatamente aqui que a nossa investigação começa de verdade. Para tentar solucionar esse caso da antimatéria desaparecida, a gente precisa primeiro entender a relação entre ela e a matéria normal, essa que forma tudo que a gente conhece. Pensa assim, partículas e antipartículas são como irmãs gêmeas quase idênticas. Elas têm a mesmíssima massa, mas algumas propriedades invertidas, tipo a carga elétrica. O elétron, por exemplo, tem carga negativa. Já a sua antipartícula, o pósitron, tem carga positiva. É um espelho perfeito da outra. E aí vem o pulo do gato. Quando uma partícula encontra a sua antipartícula, as duas se aniquilam. Elas simplesmente desaparecem numa explosão de pura energia. Ou seja, se lá no comecinho o universo tivesse mesmo partes iguais das duas, tudo teria se destruído mutuamente. Não sobraria nada. Nada mesmo. A nossa simples existência já prova que não foi isso que aconteceu. O universo é dominado pela matéria. E isso leva a uma sugestão ousada, quase maluca. E se a antimatéria não sumiu? E se ela só estiver em outro lugar, tipo em um universo gêmeo? Essa ideia, que parece tão estranha, na verdade se apoia num dos conceitos mais importantes da física, a simetria. As simetrias são basicamente as regras do jogo do universo. E são elas que nos dão as pistas para a gente tentar resolver esse quebra-cabeça. A primeira pista é a chamada simetria C, de carga. É bem simples. É uma regra que diz que se você inverter a carga de uma partícula, ela se transforma na sua antipartícula. Um elétron vira um pósitron. Fácil, né? A segunda é a simetria P, de paridade. Essa é ainda mais fácil de visualizar. É literalmente um espelho. O que vai para a direita passa a ir para a esquerda. Tudo fica refletido. Agora, a coisa fica realmente interessante quando a gente junta as duas. Por muito tempo, os físicos tinham quase a certeza de que a simetria CP, ou seja, carga mais paridade, era uma lei universal, que nunca podia ser quebrada. Isso significaria que um universo espelhado e com as cargas invertidas teria que funcionar exatamente como o nosso. Só que aí veio a grande surpresa. Em 1957, um experimento provou que, em certas condições bem específicas, a natureza consegue sim diferenciar a esquerda da direita. A simetria CP era violada. Isso foi um choque para a comunidade científica. Aquela lei que parecia tão fundamental tinha uma falha. Mas essa falha acabou levando os físicos a uma simetria ainda mais poderosa, e que até hoje parece ser perfeita, a simetria CPT. A letra T que entrou aí é de tempo. Uma transformação T inverte a direção do tempo. E o que se descobriu é que se você fizer as três coisas ao mesmo tempo, inverter a carga, a paridade e o tempo, a simetria volta a ser perfeita. A natureza parece sempre obedecer essa regra de ouro. E é justamente essa simetria CPT, essa regra que parece ser inviolável, que nos leva direto para a proposta de um anti-universo. Não mais como uma fantasia, mas como uma consequência quase que inevitável das leis da física como a gente as conhece. Então, como seria esse anti-universo? Bom, ele seria o nosso reflexo CPT perfeito. Ou seja, um universo feito de antimatéria, com todos os movimentos espelhados e, do nosso ponto de vista, com o tempo correndo para trás. O mais curioso é que, para um possível habitante de lá, somos nós o anti-universo, com o tempo invertido. É tudo uma questão de perspectiva. E aqui vem a parte mais fascinante.
Essa ideia, que é super elegante, não resolve só um, mas sim 3 dos maiores problemas da cosmologia de uma vez só. É como uma chave mestra. Primeiro, o mistério da antimatéria. Onde ela está? Simples, no anti-universo, mantendo o equilíbrio perfeito do Big Bang. Segundo, a energia escura. Ela talvez não seja uma energia, mas sim um efeito da interação entre os dois universos. E terceiro, a matéria escura. A teoria prevê a existência de uma partícula nova, um tipo de neutrino pesado, que só interage pela gravidade e se encaixaria perfeitamente na descrição do que a gente observa como matéria escura. Ok, a teoria é bonita, resolve um monte de coisa, mas tem uma pergunta óbvia, né? Se esse anti-universo existe mesmo, por que a gente não consegue ver? Como a gente pode provar que ele está lá? O grande problema é que esse nosso gêmeo estaria, digamos, do outro lado do tempo. Entre a gente e ele, existe uma barreira de quase 14 bilhões de anos. E bem no começo, o próprio Big Bang. Um sinal direto de lá para cá parece impossível de atravessar essa barreira. Então, como provar? A resposta pode ser bem sutil. Talvez a evidência não seja algo que a gente possa ver, mas sim algo que a gente note pela ausência. Por exemplo, a teoria do anti-universo prevê que certos tipos de ondas gravitacionais do início do universo simplesmente não deveriam existir. Se os astrônomos procurarem por elas e não acharem nada, isso seria uma evidência fortíssima. A prova pode estar no que está faltando. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem profunda. E se os maiores mistérios do nosso universo, a matéria que a gente não acha, a energia que a gente não entende, não forem problemas do nosso universo, mas sim as sombras, os ecos de um outro universo inteiro, espelhado, invertido, vivendo do outro lado do tempo?